Bem-vindo, queridas e queridos. Eu vou explicar nesse vídeo agora, em termos leigos, como funciona a blockchain. Isso faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo para tentar explicar de uma maneira mais simples para qualquer pessoa, né, o que é essa famosa blockchain, essa tecnologia disruptiva que a gente está vendo emergir no mercado das criptomoedas. Tá? Vou começar. Primeiro, para entender a blockchain, vamos pensar em um bloco, o primeiro bloco. E pensa nesse bloco como se ele fosse um registro, tá? Como se fosse um registro das transações que estão acontecendo dentro da rede do Bitcoin, certo? Então, nesse bloco, a cada 10 minutos ele vai ser criado e fechado. Cada bloco dentro dessa rede de blocos que é a blockchain, tá? E todas as transações que acontecem dentro da rede entram nesse bloco atual, tá bom? E então esse bloco é criptografado. Acontece uma criptografia, uma assinatura nesse bloco, que então ele é criptografado e então ele é fechado. E os mineradores, né, que você já deve ter ouvido muito falar, os mineradores nada mais, nada menos do que eles fornecem poder computacional para que esse bloco seja criptografado, para que essa rede se sustente. E aí vem o nome de blockchain, né, de ser uma rede de blocos, porque isso que aconteceu nesse bloco aqui vai acontecer também com esses outros blocos que vêm em seguida e com os blocos que vieram antes dele, certo? Ou seja, é uma cadeia de blocos. Agora, essa é uma explicação extremamente simples, extremamente não detalhada de como a blockchain realmente funciona. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes técnicos de como essa estrutura inteira de cada bloco é desenhada, certo? Então vamos lá. A gente já sabe que a cada 10 minutos um bloco é criado fechado, beleza? Tá bom, mas o que de fato tem dentro desse bloco? É agora que a gente vê isso. Primeira coisa que vai ter é o número do bloco. Você precisa identificar esse bloco de alguma maneira. Depois você vai ter chamada o nonce, que você pode entender como uma chave. Eu já vou explicar isso melhor. E transações. As transações, claro, são a parte mais simples de você entender do bloco. Afinal, você entende esse bloco como um grande registro, certo? O registro de todas as transações que estão acontecendo nessa rede, na rede do blockchain. Né? Depois você vai ter um hash. O hash é uma função de criptografia no qual qualquer texto, qualquer caracteres se transformam num determinado número de caracteres. Daí vai depender do tipo de hash que a gente estiver falando. No caso do Bitcoin, essas transações vão virar um hash chamado SHA-256, que é um hash de 60 caracteres. Tá? E então esse hash aqui, pensa nele como se fosse uma impressão digital, uma assinatura que transforma muitos dados, quantos dados você quiser, em até 60 caracteres. Tá? E depois você vai ter então esse hash do último bloco e o hash desse bloco inteiro. Por que isso? Primeiro, porque você está pegando o hash do último bloco pelo simples motivo de que isso que faz a blockchain ser blockchain e não só block, né? Isso que faz ser uma rede de blocos. Porque no momento que você pega esse hash do último bloco, você meio que dá um gancho entre os blocos. Você pode entender como se fosse um gancho, porque aí a informação não pode ser alterada. Se você tentar alterar uma informação de um bloco anterior, esse bloco aqui, o bloco atual, vai se corromper, tá? E agora, para você entender isso melhor, o que os mineradores estão fazendo, então, de fato? Eles estão tentando acertar o nonce, que é essa chave para fechar o bloco. Tá? Isso é o chamado de proof of work. Eles estão provando que eles estão trabalhando, provando que eles estão emprestando poder computacional para tentar solucionar esse bloco, certo? É mais ou menos isso. E isso vai acontecer, claro, com cada um dos blocos que vem a seguir. Eles passam pelo mesmo processo. Então imagina isso. Você vai ter o número do bloco, você vai ter as transações, você vai ter o hash do último bloco, e então os mineradores vão estar tentando acertar qual que é a nonce, qual que é a chave que vai fazer esse bloco aqui fechar e ficar válido. É basicamente isso o blockchain. E é claro, é uma tecnologia totalmente nova e difícil até de entender.
né? Então, isso aqui é uma maneira muito simplificada de ver as coisas. Mas você pode checar aqui nos nossos próximos vídeos que a gente tenta mostrar de uma maneira mais visual como que realmente funciona a blockchain. Espero que isso tenha ajudado você e espero que você compartilhe com seus amigos. Um abraço.